Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui mais uma vez iniciando a semana, falando ainda sobre família como bênção de Deus. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, algo que a sociedade tem perdido. Sempre que a gente está falando alguma coisa de família, a gente está falando ainda de assuntos que a sociedade tem se esquecido. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso, de, de sermos um padrão, de deixarmos um legado. E, obviamente, nós estamos falando de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, se você não segue nada e você está ouvindo por acaso você vai ouvir essa mensagem ou você vai assistir essa mensagem, busque a Deus e pergunte a Deus se Deus tem um plano na sua vida. Com certeza tem. Todos nós, seres humanos, Deus tem um plano para nós. E é por isso que ele morreu na cruz por mim e por você. O texto de hoje está no livro de Tito, capítulo 2. E eu queria que você, se você puder, abrisse a sua Bíblia. Se não, preste atenção no que nós vamos falar. Eu vou ler o texto e a gente vai ficar explicando o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Tito. Aqui ele está falando de várias pessoas de uma família, não uma família específica, tá? Mas ele está falando de várias classes de pessoas que existem numa família e nós vamos fazer uma aplicação para os dias de hoje. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aí iniciando a semana. É verdade que, de fato, a semana iniciou ontem, como o primeiro dia da semana, estamos no segundo dia. No entanto, Senhor, para muitas e muitas pessoas, essa é a partir de hoje que começa a semana. Então, nos abençoe, que a tua luz possa estar brilhando em nossos corações e que nós possamos buscar este legado em que os antigos têm deixado. Nos ajude, Senhor, a não esquecermos do passado, não esquecermos daqueles que já viveram e têm grande experiência, porque através deles nós podemos crescer também. Te pedimos essas bênçãos, abra nossa mente, nosso coração, abençoe também aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus, amém. Queridos, a mensagem de hoje tem muito a ver com isso, no que eu falei na oração. Nós estamos buscando um legado? Estamos buscando coisas boas? Quem é que pode, na sociedade, nos deixar algo agradável? Os antigos. E nós vamos começar falando deles e como o exemplo deles influencia todo o resto. E como o mau exemplo também influencia todo o resto. Ou seja, os antigos, os nossos avós, os nossos pais, se eles forem pessoas de bem e deixarem um bom legado, a possibilidade destes filhos, desses mais novos, dos netos, sabe, crescerem e serem pessoas de bem é muito grande. Se estes mais antigos, homens e mulheres, forem maus, forem pessoas pervertidas, pessoas ruins, não de bem, então os filhos, netos, bisnetos, a probabilidade deles se tornarem pessoas ruins se torna maior. É lógico que existem exceções. Você pode ter nascido em uma casa em que era muito ruim, que a sua família fosse muito ruim, e você não é. Ou pelo menos você imagina que não seja. Ao mesmo tempo, você conhece pessoas que poderiam ter nascido em um bom lugar, tendo uma boa família, mas se juntou com gente que não presta e as más companhias corromperam e a pessoa se tornou aí uma pessoa ruim, uma pessoa má. Mas eu quero ler com vocês eu vou ler do verso 1, tá? Timóteo 2, a partir do verso 1 ao verso 8. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas em vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a vosso respeito. Quando a gente lê algumas coisas aqui, a gente percebe algo assim. Pastor, não é muito tradicional essa leitura? A sociedade não está mais moderna? É verdade, a sociedade está mais moderna. A questão não é a modernidade da sociedade. A questão é, somos pessoas de bem ou não somos pessoas de bem? Estão os antigos deixando um legado ou não? A gente sabe que neste mundo em que vivemos, a sociedade, se ela se corromper cada vez mais, mais os membros dessa sociedade serão corrompidos. Então, como é que nós podemos sair disso? Eu estou falando, estou lendo a Bíblia, eu creio na palavra de Deus, então estamos falando num contexto cristão, num contexto em que nós precisamos mudar. E eu quero ler com vocês aqui mesmo, agora, eu busquei no original as palavras, a tradução das palavras, para a gente entender o que significa. É temperante, respeitável, sensato, sadios na fé e na constância. E a gente vai ver, queridos, que Deus tem um plano para nós e note que a sociedade hoje não está sendo assim. Quando fala dos anciãos, na verdade a palavra aí é homens idosos, não é a palavra ancião, é uma palavra que vai derivar ao ancião, mas não é. Não é como diz os presbíteros, mas tem a ver com essa palavra. Mas é literalmente pessoas, né, de velhas, né, homem velho no caso, mas também pode ser chamado de embaixador. O que seria embaixador? Embaixador é o representante diplomático mais alto, do governo, sabe? É o representante diplomático de hierarquia mais alta de um governo. E se a gente está falando do reino de Deus, a gente está falando do reino dos céus. Então, aos homens mais antigos, eles devem agir como se fossem embaixadores. Percebe que há muitos hoje, homens antigos, experientes, que não têm agido como embaixadores, no caso de Deus, e no caso daqueles que não são do Senhor, nem da sociedade são. Porque antigamente, eu conhecia pessoas que não frequentavam igreja, mas a gente via que eram pessoas de bem, pessoas respeitosas. E é isso que o texto está dizendo, olha só, ele começa o texto dizendo, sejam temperantes. Essa palavra temperantes é sem vinho, sem bebida. Você já viu gente que bebe, velho que bebe? Deus tenha misericórdia. Já deve ter família e vive bebendo. Então, queridos, note, o texto começa aos que deixam o legado, aos que têm conhecimento. Se os antigos vão beber, imagine os novos. Então, note, se os antigos que já erraram, já viveram tudo e agora na velhice não estão vivendo de acordo com o que deveriam estar vivendo, qual é o legado que esse povo está deixando? Então, olha, sejam temperantes, ou seja, sem vinhos, respeitáveis. Essa palavra respeitável é venerável pelo caráter respeitoso. Sabe, alguém que traz respeito, alguém que você respeita. Sensatos. A palavra sensato é mentalmente são, com a mente sã. Olha só.
sem vinho. Os embaixadores, que são os antigos, eles devem viver sem vinho, sem bebida. No contexto aqui é sem bebida mesmo, sem bebida alcoólica, sem bebida. Seja também venerável, respeitoso pelo caráter, ou seja, pessoas de bom caráter. Não estou falando gente que é igual anjo que não peca. Mas, gente, pessoas de bem, pessoas que trazem respeito, pessoas que quando fala, você respeita, porque tem uma vida, tem um exemplo. Não é possível, gente. A gente vive nessa terra há pouco tempo. Não é possível que o nosso legado tenha sido uma vergonha. Então precisamos mudar. E nós esperamos, eu espero que os antigos deixem um legado para que a gente possa correr atrás daquele legado. Continua dizendo, mente sã, sabe? Hoje em dia a gente necessita dessa mente sã. Quando os mais novos estão angustiados e vem alguém mais experiente, e aí dá um conselho, orienta, fala, filho, filha, faça isso, faça aquilo, equilibrado, a mente sã, no mundo de hoje, já sabe? Em que a gente fica agoniado e a gente tem que ter o domínio próprio para não sei nem se existe essa palavra, se desagoniar. Então, a gente precisa ter um domínio próprio para não ficar agoniado. E aí, olha só, ele continua sendo, o texto, sadios na fé, ou seja, ter uma boa saúde espiritual. Para isso, precisa o quê? Ler a palavra de Deus. É impossível alguém ter boa saúde se não estuda a palavra de Deus, se não lê a Bíblia. É lógico que eu estou falando num contexto de cristão. Então, olha, no amor e na constância. Essa constância é ser leal à fé e à piedade, mesmo em meio às maiores provações. Ou seja, pessoas constantes, pessoas firmes no Senhor como uma rocha. Não é assim que nós esperamos? Quando a gente vai buscar um conselho de alguém, quando um jovem ou quando um senhor jovem, né, às vezes aí tem 40, 50 anos, está em angústia e vai buscar um conselho de alguém que tenha 70, por exemplo, 80 anos, o que ele espera? Ele espera alguém que realmente seja ali inabalável na constância, porque ele está desorientado, ele precisa de uma orientação. Percebe que está falando, primeiro começa a falar dos homens idosos, que são embaixadores. Vai falar das mulheres agora. Percebe como nós precisamos disso? Mesmo eu como pastor, preciso de bons líderes. Eu preciso de homens na igreja que sejam assim, para que a gente tenha respeito, para que a gente siga esses exemplos. Nós também, nós um pouco mais jovens do que esses irmãos, nós precisamos ter uma referência na nossa vida para que a gente seja pessoas de bem. Porque se a gente não tiver nenhuma referência boa de um homem bom, de um homem que tem uma mente sã, equilibrada, boa saúde de fé, uma fé saudável, está faltando, com todo respeito, homens assim hoje. Está faltando antigos, temperantes, sem vinho, venerados pelo caráter, com a mente equilibrada, a mente sã, tendo saúde espiritual forte e amor e constância inabalável, mesmo que venha provações, você vê que é alguém, um homem de oração. Nós precisamos destes homens de oração para que os mais novos sigam esses exemplos. E no caso das mulheres, olha só, quantas mulheres idosas, verso 3, embaixadoras, sejam semelhantemente em quê? Aos homens. Sérias no seu proceder, na sua conduta. Sabe o que é essa palavra sérias? Decente. Será que existe mulher idosa indecente? Misericórdia, tem, pastor. Oh. E hoje em dia? Hoje em dia tá difícil. É homem indecente, é mulher indecente, é idoso indecente.
indecoroso, é mulher idosa indecente, indecorosa. Aonde nós vamos parar? Nós não vamos parar. Estamos parados por causa do Covid. Mas fora isso, está cada vez pior. Nada contra a televisão, assista a televisão, tem um filme, assista um filme. Mas sabe, queridos, as pessoas não decente, têm se tornado indecente. Aquilo que você espera de uma pessoa mais antiga, não está tendo. Não, pastor, você está sendo muito radical, muito tradicional. Será que eu estou sendo muito tradicional, muito radical? Porque hoje a sociedade quer viver a vida. Viver a vida como? Viver a vida numa gandaia? É isso? Com todo respeito, queridos e queridas, que agora eu estou falando das irmãs idosas. Olha, como pastor, é difícil você aconselhar pessoas de mais idade. E algumas vezes eu tive que aconselhar, tanto homens quanto mulheres. Olha, eu vou falar o senhor como um filho falando para um pai, um filho falando para uma mãe. Mas não é para ser comum, não é o filho que tem que falar para a mãe ou para o pai. Estou falando quando eu vou visitar e às vezes está errando em alguma coisa, e que não deveria, porque deveria ser um padrão, um exemplo. Pelo contrário, deveriam dar conselhos, inclusive para os pastores mais novos. Pastor, sabe, faz isso, pastor. Olha, eu estou vendo que o senhor está angustiado, eu vejo que o senhor tem uns problemas aí para resolver. Olha, busque ao Senhor em oração. Poxa, olha que conselho. Não, o pastor, ele sabe o que faz. Sabe, tem que saber, né? Tem que saber, porque também se não souber, Deus tem misericórdia. Deus carregue ele. Tire da igreja, pelo amor de Deus. Então, note, aqui a gente precisa entender, olha, que as mulheres sejam de bom modo. Qual era? De bom modo do mesmo rapaz, sem vinho. Ele vai falar aqui também. Mas ele começa dizendo que não sejam indecentes. Gente, o que tem de gente indecente hoje, tá? Gente indecente hoje, está falando das idosas. Meu Deus, se tem idosa indecente, imagine as jovens. E aí? Qual é o legado que a sociedade tem recebido desses mais antigos? Por isso, não acredite no que a sociedade fala aí o tempo todo. Artista, você vê? Eu não vejo. Mas se você for ficar vendo novela, seriado, você vê idoso namorando gente nova. Gente nova namorando idoso. Larga um, larga outro. Faz isso, faz aquilo outro. E larga isso e tal. Já tô nisso. Aí, meu amigo, não há. Todo mundo buscando a viver no prazer. Buscando o seu próprio prazer. Ninguém se preocupa com o próximo. Eu tenho que preocupar comigo. Eu tenho que arranjar alguém para mim. Deu errado agora, bola para frente, porque o importante é ser feliz. Isso, seja feliz estragando a sociedade. Seja feliz estragando seus filhos e netos. Seja feliz a ponto de destruir a sociedade de tal maneira que não dá para o teu bisneto nascer. Você já pensou? Não, mas Jesus vai voltar antes. Ele tem que voltar, porque ele já disse que vai voltar. Agora, ele não tem que voltar porque eu estou destruindo a sociedade. Ele tem que voltar no momento em que ele achar que ele tem que voltar. E note que a sociedade está sendo destruída. O inimigo tem destruído os antigos, porque os antigos têm se tornado irresponsáveis, com todo respeito. Quando eu estou falando de antigos, eu não estou falando de todos. Mas eu estou dizendo que isso está se tornando comum. A sociedade tem pervertido as mulheres, principalmente as mulheres, porque antigamente era um ditado popular, mas quem coloca o limite é a mulher, quem coloca o limite é a mulher. É um ditado popular machista? Eu acho que sim. Mas colocava limite. Hoje, se perverter a mulher, perverte tudo, porque o homem já está pervertido. Então, olha só, mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias. A palavra no original é decente. Não seja indecente. Em seu procedimento, em sua conduta. Não, e aí, está aqui escrito, não caluniadoras, não escravizadas a vinho. Na sua Bíblia deve estar muito vinho. Ah, então, pastor, se é muito,
Não é verdade. Não deve ser escrava de muito vinho, deve ser escrava de pouco vinho. Você consegue compreender isso? Se é escravo, fulano é escravo do vinho, pastor. O que você entende? Que está tomando só suco de uva? Não, né? Lógico que não. Que está bebendo e bebendo bebida alcoólica. Então não seja escravo. Tem mulher que bebe, pastor? Tem, irmão. Eu boto até a cara assim de surpreso, né? Como é que pode? Não sei como é que pode. Mas pode. Então, homem e mulher não devem usar vinho. Está aqui, eu estou lendo isso. E a mulher é escrava. Por que não fala que o homem tem que ser escravo? Porque dizem que o homem aguenta mais o álcool do que a mulher. Será que é isso que Paulo está querendo dizer? Não sei. O que Paulo está dizendo é que não sejam escravas. Ah, mas então, se eu não é para ser escrava, é só para eu beber. Eu não seja escrava, não beba vinho. Não beba suco fermentado. Seja, sabe, mude a vida. Não, porque na sociedade diz que o vinho faz bem para o coração. O que faz bem para o coração, meu irmão e minha irmã? É o suco da uva, é a uva. Não é o álcool da uva que faz o bom para o seu coração. O álcool da uva fermentado vai estragar a tua mente. Vai estragar o teu caráter. A sociedade está assim porque está cheia de bebum aí. Então, note, as pessoas justificam, porque o vinho... Não é o vinho. É o suco da uva. E como o suco da uva está no vinho, a parte do suco da uva que faz bem ao meu coração. Agora, se eu posso tomar o suco da uva sem eu ter que tomar o álcool desta uva fermentada, que foi levada em processo de fermentação para justamente perverter alguém, óbvio, primeiro para perverter o meu gosto e eu ser escravo da bebida, para a empresa viver. Ela precisa viver, ela faz um produto e vende. Eu tenho que comprar. Se eu comprei uma vez, não gostei, não bebi mais, a empresa quebra. Não está quebrando agora um bando de empresas porque não tem o que vender, não tem para quem vender porque não tem como comprar? Outra coisa, mas estão vendendo a delivery. Sim, você tem um telefone de todos os locais que você já frequentou? Não tem. Você sabe, não pode ir na rua, você não tem como pegar telefone, você não vai ligar. E não é bem assim, não é tão fácil assim. Não, a empresa vai funcionar. Então, note, as empresas de bebidas, de vícios, de cigarro, precisa manter. Então, largue essas coisas. E o texto continua dizendo, e eu quero terminar lendo a parte da mulher, não escravizadas a muito vinho, não caluniadoras. Gente fofoqueira é um problema, gente que fala da vida dos outros é um problema, caluniador, porque quem fala demais da vida dos outros inventa alguma coisa. Agora imagine uma senhora que deveria ser recatada, que deveria ser decente, falando mal dos outros, caluniando os outros. Gente, você já viu briga de gente? Misericórdia. Mas sabe, queridos, a sociedade, ela está se pervertendo. E eu quero deixar para vocês que a gente precisa buscar um legado. E aos nossos antigos, é lógico, queridos, eu não estou falando que todo, não. Eu estou querendo fazer um contraste como o mundo está pervertendo essas pessoas para que a gente perca esse legado. Porque o mundo pervertendo o teu mestre, o teu mestre pervertido vai te perverter, porque é o que ele vai passar. É lógico, e eu tenho referência, eu no meu distrito, eu tenho pessoas bondosas, amáveis, homens de bem. De homens que sejam exemplos, de homens que sejam firmes. Firmes. De homens que tenham uma constância, um caráter constante. Para que a gente mais novo possa o quê? Se espelhar, possa fazer as coisas, possa dar alegria para eles, porque a alegria de uma pessoa mais experiente é ver um jovem crescendo saudável. Eu já vi também na igreja jovens que você olha assim, poxa, isso aí vai ser um grande líder na igreja. Eu vejo pessoas na igreja mais antigas respeitando esses mais jovens porque eram bons exemplos.
Então, nós precisamos disso, queridos. Ao mesmo tempo que a gente precisa de homens bons para deixar um legado, nós precisamos de mulheres também boas para deixarem um legado. Por isso, agora, feche seus olhos em nome do Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos chegando aí terminando a mensagem de hoje. Gostaríamos, Senhor, que o Senhor cada vez mais mostrasse este legado desses homens e mulheres antigos. Que através deste legado, através destas palavras, nós possamos buscar, nós mais novos, buscar de pessoas experientes, pessoas realmente que têm um caráter firme, pessoas que podem nos aconselhar, buscar deles a sabedoria para crescermos. Abençoe também todos aqueles homens e mulheres de mais idade que realmente têm buscado viver um caráter digno. Senhor, como estes homens e mulheres são preciosos para os dias de hoje. São muito mais preciosos porque são ouros refinados pelo fogo. São, sabe, pedras preciosíssimas que têm tanto a nos ensinar. Nos ajude, Senhor, a buscar deles essa sabedoria. E há aqueles homens e mulheres que deveriam ser e não são, que o Senhor mostre a eles o caminho que eles devem seguir. Nos ajude a sermos embaixadores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.